Bom, pessoal, aqui é o Leandro Ramos do site professorramos.com e do portal Aula EAD para mais uma videoaula do curso 100% grátis Primeiros Passos com Windows PowerShell. Essa é a nossa 7ª videoaula e eu vou mostrar para vocês como criar unidades organizacionais dentro do Active Directory no comando, ou seja, via Windows PowerShell. Vamos lá? Primeiramente aqui, para quem não está acompanhando o curso, é só acessar aqui ó, o portal Aula EAD, se cadastrar aqui na parte de cima e fazer o seu logon, procurar o curso aqui, Primeiros Passos com PowerShell, e clicar aqui em fazer o curso. E você vai ter todas as aulas aqui à sua disposição. E o certificado de conclusão do curso no final. Vamos lá então aqui, eu vou abrir o meu Windows Server 2012 aqui virtualizado com Hyper-V. Vou mostrar primeiro como está o meu AD aqui, então vou abrir usuários e computadores do AD, e vocês vão ver aqui ó, o meu domínio aulaead.dc, então esse é o nome do meu domínio. Eu tenho algumas OUs aqui, ó, alunos, atendentes, o Domain Controllers que é padrão, né? E suporte. E tenho também os containers aqui. Os containers não são uso aqui, ó, computers, por exemplo, é um container onde estão os meus computadores. Aqui o container users. Aqui dentro de alunos vocês podem ver alguns usuários e dois grupos aqui, ó, manhã e tarde. Vamos lá agora criar essas unidades organizacionais no PowerShell. Então vou minimizar aqui, vou abrir o PowerShell. Maximizar. O primeiro comando que normalmente a gente usa para trabalhar com AD é o import módulo Active Directory. Mas se você der qualquer comando, ele vai automaticamente chamar, importar esse módulo. Então eu vou começar assim, ó, o comando get -ado, vou dar um tab de novo, e ele completou para mim lá, ó, get AD Organizational Unit. Se eu não der parâmetro nenhum, eu der um enter, ele vai perguntar para mim, ele carregou o módulo, vocês viram lá primeiro, e ele vai perguntar para mim o que eu quero ver. Eu vou colocar um asterisco, que é tudo, ó, e vou dar um enter. E ele vai mostrar para mim quais são as OUs que fazem parte do meu domínio. Olha lá, Domain Controllers no meu domínio aulaead.dc, alunos no domínio aulaead.dc, suporte no aulaead.dc e atendentes em aulaead.dc. Se eu quiser esse comando sem ter que digitar o asterisco, eu posso colocar o parâmetro aqui, ó, -filter, asterisco. E aí ele não vai fazer pergunta nenhuma, já vai me dar direto a resposta aqui. Vou limpar a tela com CLS. E vou usar um comando para mostrar o que tem dentro de uma OU. O comando é get -AD, vou dar um tab, AD Object, ou seja, objetos do AD. Eu quero que ele me mostre. -filter, asterisco, ou seja, tudo. Menos procurar na base. O que ele vai, em qual base ele vai procurar? Na OU igual alunos, vírgula, DC igual o nome do meu domínio, aula EAD, vírgula, DC igual a segunda parte do nome do meu domínio, que é aulaead.dc. Se o seu domínio for com, net, br, tat, você vai colocar aí no final essa sigla. Vou fechar minha aspa e Enter. Olha que interessante. Com o comando get AD Object, filter asterisco, procurar na base ou o alunos domínio aulaead.dc, ele retornou para mim o conteúdo dessa OU. Olha lá, eu tenho uma OU chamada alunos, eu tenho aqui ó, essa Fátima Pupinho, o que é? Um user, ó, o Mauro Peixoto, um user. Olha aqui o Milton Santos, um usuário. E dois grupos aqui, ó, tarde e manhã. Exatamente como você vê quando você abre usuários e computadores do AD e abre a OU alunos. Olha lá, o conteúdo dessa OU. Mas vamos lá agora. Eu quero criar uma nova OU. Como que eu vou criar uma nova OU? Eu vou usar o comando new, né? O verbo new de novo. Novo, AD, vou dar um tab, Organizational Unit, espaço, menos, name. Qual vai ser o nome que eu vou dar para essa OU? Vou criar uma OU aqui, professores. Então, esse é o nome da minha OU, professores. Menos o caminho, o path. Mais um tab aqui. Qual vai ser o caminho? Eu vou criar dentro do meu domínio. Então, DC igual a aula EAD, vírgula, DC igual a DC. Lembrando que o meu domínio, o nome dele é aulaead.dc.
Vou dar um Enter. Ele não reclamou de nada, então vou dar setinha para cima aqui para voltar aos comandos. E vou usar o comando getAD Organizational Unit Filter asterisco para ver qual é o conteúdo. E vocês vão ver aqui, ó, o professores, vírgula, DC aula EAD, vírgula, DC, ou seja, eu criei uma U. Vou mostrar lá no gráfico também. Vou apertar F5 para atualizar aqui o meu AD. E vocês vão ver aqui, ó, professores. Logicamente a U está vazia. Agora, se eu quiser criar uma sub-U lá dentro de professores, por exemplo, professores de TI, eu vou repetir o comando aqui com setinha para cima. O comando New Organizational Unit -name. Vou criar uma, agora aqui, por exemplo, uma unidade organizacional TI, ou seja, os professores de TI, mas eu não quero colocar na raiz do meu domínio. Eu quero colocar dentro daquela U professores, ou seja, criar uma sub-U. Então vou acrescentar aqui simplesmente o caminho, ó, U igual a professores, vírgula, DC aula EAD, vírgula, DC igual a DC. Eu troquei aqui o path, o caminho, e ele vai criar essa U TI dentro da minha U professores. Vou dar um Enter aqui, ó. E como que eu faço agora para ver o que tem dentro dessa U professores? Eu vou repetir os comandos voltando para cima aqui para não ter que digitar de novo. E ao invés de alunos aqui, ó, vou usar professores. Então, get AD objet menos filter asterisco, procure na base, no caminho aqui, ou U professores, DC aula EAD, DC igual a DC. E olha lá, ele mostrando para mim que dentro da U professores eu tenho uma outra U, a unidade organizacional, TI. Vou ver lá no gráfico para confirmar, vou dar um F5 aqui para atualizar. Olha lá, TI dentro de professores. Vou dar CLS aqui para limpar minha tela. E vou criar mais uma U aqui. Então vamos lá. New, traço, ADO, tab, Organizational Unit, menos name. Vou criar os professores agora de administração. Administracão. O nome aqui entre aspas. Menos path, o caminho. Eu vou criar aqui na raiz do meu domínio. Então, DC igual aula EAD, vírgula DC, igual a DC, fechei aspas, Enter. Vou visualizar se eu criei esse objeto. Então, get traço AD or menos filter asterisco. E olha lá a minha U, a administração. Ah, mas eu quero mover essa U lá para dentro da minha unidade organizacional professores. Eu não quero ela aqui do lado de fora. Como que eu vou fazer isso? Então vamos lá, CLS. Primeiro eu vou lembrar vocês que quando eu crio um objeto, ó, vou mostrar por aqui, ó, criei uma U, o padrão é que ela venha protegida contra exclusão acidental. Então se eu tentar, por exemplo, apagar essa U, olha, eu não posso. Vou tentar tirar daqui, por exemplo, a administração e mover aqui para dentro de professores. Nota, ele não deixa. Por que que ele não deixa? Porque está protegido. Se eu venho aqui no menu exibir recursos avançados e eu dou um direito no meu administração propriedade, vocês vão ver aqui que em objeto está setado aqui, ó, ticado, né, ó, proteger contra exclusão acidental. Então eu não posso renomear, eu não posso mover, eu não posso apagar essa U, porque o padrão aqui quando eu crio uma U é que venha setado a proteção contra a exclusão acidental. Então para me mover, renomear ou apagar uma U, eu tenho que tirar esse tique. Vou fazer isso via Windows PowerShell. Então o comando agora é set traço AD Organizational Unit menos Identify
caminho. Qual é o U que eu quero fazer isso? O U igual administracão, vírgula, DC igual aula EAD, vírgula, DC igual a DC, fechei aspas, menos prot aqui, vou dar um tab, e ele completou aqui, ó. Ou seja, proteção contra a exclusão acidental. Vou dar um espaço e vou passar um parâmetro aqui, um valor de variável, falso. Coloquei cifrão F, vou dar um tab, ele já completou aqui para mim. Lembrando que se eu usar o cifrão true, ele vai deixar verdadeiro, né? Ou seja, ele vai ticar. Vou dar um enter. Ele não respondeu nada. E eu vou mostrar aqui no gráfico, olha que interessante agora, ó. Se eu der um direito aqui em administração, propriedades, e vim aqui em objeto, ó, vocês vão ver que não está mais ticado o proteger objeto contra exclusão acidental. E agora eu posso renomear, posso mover, posso excluir SOU. Vamos lá, por exemplo, renomear. Eu quero, em vez de administracão, eu quero ADM. Então eu vou usar o comando rename, traço, AD, rename, traço, AD, object. Quem é o objeto que eu quero renomear? É a OU, administracão, vírgula, DC. Igual aula EAD, vírgula, DC, igual a DC. Menos new name. Qual vai ser o novo nome? O novo nome vai ser ADM. Entre aspas, enter. E agora, se eu pedir para ver o conteúdo, setinha para cima aqui para voltar, vocês vão ver que a minha U agora chama-se ADM. Acabei de renomear a minha U. Vou dar um CLS. E agora eu vou mover a minha U, que está no domínio, para dentro da minha U professores. Vou usar o verbo aqui, moving, traço, AD, object. Vou colocar aqui o caminho, OU igual ADM, vírgula, DC igual a aula EAD, vírgula, DC igual a DC. Então, esse é o objeto que eu quero mover. E quero mover ele para onde? Menos target path, ou seja, o caminho, e vou digitar aqui o caminho entre aspas, ou igual a professores, vírgula, DC igual aula EAD, vírgula, DC igual a DC. Fechei aspas, enter. E agora, se eu repetir o comando, vou usar a setinha para cima aqui. Então, o comando get AD objet menos filter, procurar na base ou igual a professores, do domínio aulaead.dc. Ou seja, eu quero ver o conteúdo dessa ou professores. Vou dar um enter. Olha lá, ADM faz parte agora da U professores. Se eu mostrar aqui no gráfico para vocês, ó. Vou dar um F5 para atualizar. Vocês vão ver que a administração saiu daqui. E agora, se eu venho aqui em professores, eu tenho lá ADM em TI. Vou voltar lá para o PowerShell. Vou limpar a tela. Vou criar uma nova U. New AD Organizational Unit. Menos name. Teste. Menos path. Vou criar dentro do meu domínio aqui. Então, DC igual aula EAD, vírgula, DC igual a DC. Vou dar um enter. Vou pedir para listar todos aqui para mim, com get-AD Organizational Unit menos filter asterisco. E vocês vão ver que eu tenho uma U teste agora no meu domínio. Vou limpar a tela. Para poder apagar essa U, que é o que eu quero mostrar para vocês, eu vou ter que usar aquele comando set AD Organization Unit para tirar lá a flag de proteção contra exclusão acidental. Então vou repetir meus comandos aqui para poupar tempo. E vou trocar aqui a U administração que eu usei no exemplo passado
pelo 1, teste. Vou dar um Enter. Beleza. E agora para apagar, vou limpar a tela e usar o comando remove traço AD Organizational Unity espaço ou igual a teste, vírgula DC igual aula EAD, vírgula DC igual a DC. E vou usar o parâmetro aqui, menos recursivo. Vou dar um Enter. Ele pergunta se eu quero mesmo excluir ou não. Nota que o padrão é sim, esse que já está grifado como amarelo, então se eu der um Enter ele vai fazer um sim. Vou dar um Enter. E agora eu vou pedir para listar aqui para mim as minhas OUs. E eu não tenho mais a OU teste. Então tá aí, trabalhei aqui com vários exemplos de como criar OU, renomear OU, mover OU, excluir uma OU dentro da AD, tudo isso no comando via Windows PowerShell. Não perca as próximas videoaulas do curso, onde eu vou ensinar como criar um usuário e também como trabalhar com grupos via PowerShell. Quem gostou, não esquece de deixar aquele joinha para a videoaula para fortalecer o projeto, compartilhar com os colegas nas redes sociais e esse curso você encontra 100% gratuito no portal Aula EAD. É só você acessar aulaead.com, se cadastrar aqui na parte de cima, procurar o curso Primeiros Passos com Windows PowerShell e estudar. Aproveita também para acessar o professorramos.com e curtir o Facebook Professor Ramos e ficar por dentro de várias novidades na área de TI. Até a próxima. professorramos.com, compartilhando conhecimento. Rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble like a crazy, rumble.